limites da mente humana. Que talento especial permite a determinadas pessoas ultrapassarem as barreiras do espaço e do tempo. O poder dos videntes desafia a ciência e parece abrir uma porta entre a nossa realidade e uma outra dimensão. Delírio ou verdade? O maior vidente de todos os tempos, o francês Michel Nostradamus, fazia previsões olhando para uma bacia cheia d'água. Diz a tradição que ele tinha a impressão de ver e ouvir a presença divina que o inspirava enquanto escrevia. A vidência de Nostradamus levou a prever acontecimentos que se realizaram muitos séculos depois. Em 1969, o vidente holandês Peter Urkos ajudou a polícia a desvendar o assassinato da atriz Sharon Tate. Diante do cadáver da atriz, Peter adivinhou o primeiro nome do assassino, Charles. E disse ainda que o crime havia sido praticado por um grupo de pessoas envolvidas com rituais de magia negra, sexo e drogas. Serviços secretos de vários países também já procuraram videntes para solucionar crimes, sequestros e até ameaças de atentados. A visão de cenas futuras, ou as que estão ocorrendo em lugares onde a pessoa não está presente, são definidas pela parapsicologia como percepção extrasensorial. A economista Vivian Bonicelli é vidente desde criança. Para ela, a vidência não é adivinhação, mas intuição e sensibilidade de perceber algo que está para acontecer. Vivian chegou a estudar nos Estados Unidos o fenômeno da clarividência e trabalha nesta área há 17 anos. Desde muito criança eu tive essas manifestações consideradas clarividentes, que não são manifestações tão diferentes. São manifestações do seu inconsciente, que você joga a informação no hemisfério direito do cérebro, que é o hemisfério da sensibilidade, da intuição, da captação do sensível. Então é um sentido além do quinto sentido, que funciona conjuntamente com todos esses sentidos. Então você pode sentir um cheiro diferente, obter uma informação através da audição, ver alguma coisa, tatear um elemento que te lembre alguma coisa, olhar para uma pessoa e ter uma informação e fechar os olhos e receber toda uma leitura mental, que no meu caso, geralmente, acontece assim. Nós pedimos para que Vivian fizesse uma consulta com a estudante Ananda Ribeiro. É uma pessoa severa, é sonhadora, é romântica, é idealista, tem uma ligação muito forte com a figura do pai, ideologicamente falando, com a figura da mãe na parte prática de vida. Saúde boa, com exceção de 2 pontos. Você somatiza muito no estômago, seu sistema nervoso central e sua emoção, tá? Estômago com pH mais acidificado. E você também tem uma tendência a desvios na coluna lombar. Você tem aqui uma tendência ligada à justiça, todos os aspectos humanos ligados à justiça. Detesta mentira, detesta assuntos nebulosos, situações nebulosas. Então tem aquele ímpeto de querer ser justa e praticar a justiça por consequência. E esse lado profissional é exatamente o lado da justiça. Isso já está bem claro na minha vida. Eu quero fazer magistratura, né? Quero ser juíza. E esse lado da família também que você comentou, dos meus pais, está certinho. Estou começando a ter problemas de coluna também agora com a cidade. E do estômago também. Sempre quando eu tô com algum problema muito grande, assim, batata, ataca logo o estômago. Mas por que será que Vivian olha tanto para o copo? O meu processo é o seguinte, eu recebo as informações na minha mente e quando eu estou de olhos abertos, eu posso tanto falar diretamente olhando para você, como eu posso fazer uma leitura ótica em algum objeto. Clarividência, para mim, é uma forma de exercitar o positivismo na vida das pessoas, visto que você, ao mapear uma vida, por exemplo, você encontra um melhor caminho para essa vida, geralmente. O médium americano James Van Praagh, autor do livro Conversando com os Espíritos, se define como um claro e sensitivo. Ele capta as emoções e a personalidade dos mortos. E diz que também os vê. James vem todos os anos ao Brasil com americanos que desejam ter novas experiências espirituais. James os leva aos centros de candomblé, onde eles recebem passes e participam dos rituais. Nos hotéis onde se hospedam, são realizadas sessões mediúnicas. Nestas sessões, James diz entrar em contato com outra dimensão, conhecendo os guias espirituais das pessoas e identificando as mensagens que eles querem passar naquele momento. No caso desta jovem,
A mensagem vem da irmã que já morreu. James fala sobre um enfeite que teria caído de uma árvore de Natal. E ela confirma. A irmã também pede para que ela tenha cuidado com o pé. A jovem conta que nesta mesma manhã cortou o pé na praia. Conversando com esta senhora, James ouve alguns nomes. Michelle, Michael. Eles perguntam se tem algum significado para ela. Todos ficam surpresos quando ela diz que Michelle é o nome da filha que morreu num acidente. O médico psiquiatra Jorge Andrea é espírita. Ele explica a capacidade que um médium vidente tem de perceber espíritos. Vamos dizer o seguinte, que a nossa composição seja corpo físico ou material, corpo perispiritual e corpo espiritual. Portanto, esse perispírito seria uma zona intermediária conotada de um lado com o espírito, do outro lado com o corpo físico. Quando há um afrouxamento dessas conotações ou dessas conexões, o nosso perispírito fica como se fosse um radar. Então há uma percepção do indivíduo que é a evidência. O Dr. Jorge Andrea fala que a medicina tradicional classifica esses fenômenos como casos de psiquiatria. Às vezes essas visões são muito ricas e entram nos componentes dos delírios. Então os médicos, alguns, com certa razão, incluem essas visões nos processos delirantes. O carioca Ney de Salvador diz que começou a ter visões e a escutar vozes a partir dos 7 anos de idade. Eu explico a minha vidência como um dom e que esse dom também tem ligação com um espírito com o nome de Tibério, que esse espírito ele tem ligação com o planeta Marte. A equipe do programa Mistério levou o vidente até a casa de uma família que ele não conhecia. Antes de entrar, Ney teve algumas visões. Olha, eu vi nessa casa uma afinidade com alguém ligado ao meio artístico. E nesse endereço tem uma lâmpada que queima. Então tem que perguntar à dona da casa qual o local da casa que tem uma lâmpada que queima. Aqui, aonde tem a lâmpada que queima é a energia do espírito que quer transmitir a mensagem para a pessoa que é a dona da casa. Será mesmo possível adivinhar o futuro? Falar sobre assuntos pessoais de uma pessoa sem antes ter conversado com ela? Pelo plano espiritual, antes de entrar na casa, as entidades passam a vidência, né? Aí apresentaram a dona da casa como o homem da casa, e a mulher da casa, e o avô da casa, e o primo da casa. Isso é contando pela mesma. E todo mundo achando que ela é rica. Ninguém acredita que ela não tem dinheiro. É verdade. Ganhou o presente. Na casa ao lado, entendeu? É um bar. E ela é geminada. Existe essa lâmpada que você fala, que pisca sem parar. E algumas pessoas dizem que já viram ali dentro o espírito de uma senhora muito idosa, que não suporta o ambiente daí porque é bar. Você acertou tudo. Falou sobre os acontecimentos, falou sobre a ligação artística, que foi eternamente a minha ligação, desde a infância. E eu sou locutora, então, quer dizer, né, eu convivo com o meio artístico. Certo. A maioria dos físicos não aceitam os fenômenos paranormais porque não se encaixam nas teorias da física. O engenheiro eletrônico Horta Santos estuda a física desde criança e explica o porquê. Falta a física libertar-se ainda da pressão do dogma materialista, vindo de Descartes, de Laplace e da maioria dos físicos atuais, que ainda estão, digamos assim, dominados por essa visão materialista do mundo. O engenheiro acredita que no século XXI haverá uma fusão da física com a parapsicologia. Nessa nova visão, o homem, será este ser holístico que eu estou falando, com uma consciência mente que transborda dos limites da sua pele e que preenche todo o universo, de espaço e de tempo. Por enquanto, ainda não existe prova científica que explique o fenômeno da vidência. Mas uma coisa é certa. Ela está fora do tempo e do espaço que conhecemos.